Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Virna e eu sou nutricionista aqui na cidade de Cedro. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o Dia Nacional do Combate à Obesidade, que é comemorado no dia 11 de outubro de 2020. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a Rose Clementino pelo convite que ela me fez para vir aqui falar um pouquinho sobre vocês. Então, desde já, o meu agradecimento à Casa da Cultura de Cedro. Então, pessoal, o nosso assunto principal hoje é a obesidade. Então vamos lá falar sobre ela. A obesidade tem uma causa multifatorial. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto pode ser porque a pessoa come muito, como ela não faz uma atividade física, como ela tem um fator genético que dá uma probabilidade dela desenvolver a obesidade. Está envolvida também no mecanismo desde a gestação, se a mãe se alimentou bem, se o bebê foi amamentado durante os 6 meses, como manda a Organização Mundial de Saúde. Então nós temos vários fatores que podem estar associados para que o indivíduo venha a desenvolver uma obesidade. Então, pessoal, eu estava falando agora sobre as causas da obesidade e agora, nesse momento, vou falar sobre a classificação da obesidade, né? Como é que a gente consegue fazer o diagnóstico da obesidade? Então, a gente tem um índice, que é o índice de massa corporal, que ele é muito utilizado para dar esse diagnóstico de obesidade. Esse índice ele é feito pela relação do peso dividido sobre a altura ao quadrado. E aí nós temos as classificações. Abaixo de 18,5 nós temos um paciente com desnutrição. De 18,5 a 24,9 nós temos um paciente com o peso adequado para a altura. E de 25 a 29,9 já temos um excesso de peso. É um sobrepeso, mas ainda não é considerado obesidade. Somente a partir de 30 é que nós vamos ter a obesidade. Aí nós temos obesidade grau 1, obesidade grau 2 e a obesidade mórbida, que no caso seria a obesidade grau 3. E quando nós temos um paciente com obesidade mórbida, nós já temos várias comorbidades associadas a essa obesidade, como por exemplo, desenvolvimento de hipertensão, desenvolvimento do diabetes, de outras doenças cardiovasculares. Então sim, devemos ter um cuidado com a nossa alimentação. E falando agora sobre a alimentação, devemos frisar que todos esses alimentos que nós temos aqui sobre a mesa, frutas, verduras, legumes, devem estar introduzidos na nossa alimentação, uma vez que esses alimentos vão nos ajudar a manter o peso, quando nós tivermos um peso adequado, e ao emagrecimento quando estivermos com esse excesso de peso, esse excesso de gordura corporal. E aí nós temos aqui com o Guia Alimentar para a População Brasileira, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, eles nos dão 10 dicas de como nós mantermos uma alimentação saudável. E eu acho interessante frisar algumas dessas dicas com vocês. Por exemplo, ele nos diz que nós temos que fazer uma alimentação num ambiente calmo, tranquilo e com pessoas agradáveis, porque a alimentação não é só a ingestão de nutrientes. A alimentação é um momento prazeroso, é um momento afetivo, então nós temos que comer e sim, ingerir aqueles nutrientes, mas tem que ser um momento afetivo, certo? Outro ponto interessante é que nós devemos sempre procurar locais que ofereçam frutas, verduras e legumes em sua melhor qualidade, principalmente onde é que a gente encontra? Nas feiras livres. Nós vamos achar uma grande oferta de produtos e com um preço que não vai estar tão alto. E aí nós podemos estar introduzindo esses alimentos na nossa alimentação, certo? Então, outro ponto dos 10 passos é que nós devemos evitar, limitar consumo de alimentos ultraprocessados, entram aí os industrializados, alimentos contendo muito sal, muito açúcar. E o que eu acho muito bonito do guia é que ele não diz assim, você não pode de jeito maneira comer tal alimento. Não, não é assim, é limitar, evitar. Se você come todos os dias, vamos comer 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, certo? Então a gente pode consumir, é claro, tem alimentos que nos remetem memórias muito antigas, então a gente não deve excluir da alimentação, mas a gente deve evitar uma vez ou outra se for um alimento muito calórico ou se for um alimento que não vai nos fazer bem, certo? Outro ponto que nós devemos estar frisando também a importância é a prática da atividade física. A prática da atividade física ela vai estar envolvida, deve ser introduzida não somente para pessoas que têm desnutrição, que têm o peso adequado ou obesidade. A prática da atividade física ela deve ser desenvolvida, deve ser estimulada
desde a infância até a fase idosa. Principalmente porque nos dias de hoje foi visto que cerca de 32% das crianças estão com obesidade aqui no Brasil. Então a gente tem que ter uma atividade física constante desde a infância até a fase do envelhecimento, certo? E essa atividade física, ela vai ser importante para quê? Vai melhorar o nosso metabolismo, vai melhorar o nosso trânsito intestinal, vai nos deixar mais dispostos para fazer a nossa atividade rotineira. Além de melhorar, se você tiver algum problema com obesidade, vai reduzir esse quadro de obesidade, vai melhorar doenças cardiovasculares e pode inclusive impedir que você venha a desenvolver qualquer outra doença que esteja associada com a obesidade. Sim, pessoal, agora falando um pouquinho sobre a atividade física novamente, a questão da alimentação durante a prática da atividade física. Então, de uma maneira geral, não existe um alimento específico que vale fazer ganhar massa muscular ou que vale fazer emagrecer. Não existe um único alimento. Existe um conjunto de alimentos, existe uma alimentação adequada. E para você ter uma alimentação adequada, você tem que ter bons hábitos alimentares. Tanto serve para quem está em casa, que não tem uma atividade física rotineira, como para quem está na academia todos os dias, tendo esse contato diretamente com a atividade física. Então, é interessante frisar que tem que aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, independente do seu objetivo, se é perder peso, se é ganhar peso. Esses alimentos aqui, eles devem estar na sua rotina, certo? Quanto a aquelas dietas muito restritas, paciente com obesidade que já tentou várias vezes aquele emagrecimento e não consegue de jeito nenhum, pode se dar inclusive por alimentos muito restritos, por alimentação restrita demais. Quando um paciente ele para de comer por conta própria, eu vou cortar o arroz porque o arroz engorda, eu vou cortar o macarrão porque o macarrão engorda, eu vou tomar chá o dia todinho porque chá é o que é o legal. Não, isso não é o legal. Na verdade, o que você vai estar fazendo é tornando o seu organismo preguiçoso. E se um organismo é preguiçoso, veja bem, um preguiçoso ele não faz nada. O nosso organismo vai ser da mesma maneira. Se você não manda energia, se você não dá uma alimentação adequada ao seu corpo, ele vai trabalhar de uma maneira mais lenta. Então, dificulta o emagrecimento, dificulta a hipertrofia, que no caso é o ganho de massa muscular, dificulta o trânsito intestinal. E aí, se nós temos uma dificuldade no trânsito intestinal, qual é a fruta que a gente tem que inserir? Mamão, laranja, legumes, verduras, certo? Então, nós temos que estar atentos a esses detalhezinhos que às vezes parecem ser bem pequenos, mas que fazem toda a diferença no final do dia. Certo. Então, pessoal, para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho agora sobre esse momento que nós estamos vivendo, que no caso é essa pandemia, né? Nessa luta que nós estamos tendo contra o coronavírus. De uma forma bem resumida, eu gostaria de dizer a vocês que não tem nenhum alimento específico também que vá curar ou prevenir o coronavírus. Entendo, a nutrição é uma ciência inexata, nós não temos exatidão na nutrição, então tudo pode mudar. Cada dia surge um novo estudo, surge um novo alimento, então nós temos que estar sempre atualizados. Mas até o dado momento nós não temos, tipo, se você comer essa laranja, você vai estar imune ao coronavírus e você não pode pegar de maneira alguma. Não, isso não existe. Mas aí se a gente começa a introduzir alimentos que melhoram a nossa função imunológica, digo isto antes, durante e depois da pandemia, não só, o coronavírus apareceu hoje, vou começar a comer laranja hoje porque vou melhorar. Não, é toda uma relação de atividade, toda uma relação de afetividade com a alimentação. Então veja bem, alimentos que podem melhorar a nossa função imunológica e assim nos deixar mais protegidos contra o coronavírus. Temos os alimentos fontes de vitamina C, que aí entra a laranja, a tangerina, entram também frutas cítricas, entra o querido kiwi também, que é fonte de vitamina C. Temos também que nos atentar àqueles detalhes que a mãe dizia, menina, chupa uma partida de gengibre. Sim, gengibre é importante, porque os sintomas são sintomas de um vírus qualquer, um viral, né? E nós temos coriza, garganta inflamada, cefaleia, então nós temos que ter os alimentos que vão combater esses sintomas. Então, vitamina C, alho, gengibre, beber muita água, digo mesmo, muita água, porque se você bebe muita água, você deixa as suas células mais hidratadas para melhorar a função imunológica. Evitar, friso bastante, evitar
restrição alimentar. Nesse período de Covid, nesse período de que nós temos que manter a nossa imunidade bem funcionante, devemos evitar restrição alimentar. Se eu tenho uma restrição alimentar, eu acabo não fornecendo nutrientes adequados às minhas células. Então, a minha imunidade não vai funcionar de maneira adequada, certo? Então, de uma maneira bem geral, só recapitulando tudo que eu já falei com vocês. A obesidade tem causa multifatorial, ou seja, como mais, gasto menos. Fatores genéticos, um pai obeso, uma mãe obesa, uma avó com obesidade, certo? Não é porque eu estou comendo um doce hoje de uma forma isolada que amanhã eu vou estar com obesidade. Não, é todo um costume. Se você passar a vida todinha comendo esse doce todos os dias, então você tem sim um fator de risco para desenvolver. Mas caso você mantenha uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes e verduras, se você faz uma prática de atividade física regular, se você tem aquele costume de ficar fazendo um check-up, ficar fazendo os exames, para saber como é que está o funcionamento do organismo, então você já está bem além. Então você já pode estar bem protegido contra uma obesidade. Mas ao passo que você se descuida disso, você está predisposto, certo? Então, pessoal, gostaria de agradecer a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir esse vídeo. Agradecer novamente também a Rose Clementino pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então, desde já, o meu muito obrigada. Obrigado, Marquinhos, também, por estar aqui fazendo a filmagem. E as minhas redes sociais são Virnaus Nutri no Instagram e Virna Lima no Facebook. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida em relação à alimentação ou qualquer outra coisa do tipo, é só entrar em contato comigo, que eu garanto que vou ajudá-los da melhor forma possível. Então, desde já, muito obrigada.